Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cheguei, vamos falar da viagem do rei Charles para os Estados Unidos. Vamos falar da saúde do rei, que vem sendo comentado, bastante comentado depois do vídeo do aniversário da comemoração do centenário da Rainha Elizabeth II, tentado contra o Trump no final de semana, porque tá todo mundo aí preocupado lá nos Estados Unidos e com essa viagem do rei Charles. Nós temos também o caso Epstein, relações diplomáticas bem, mas bem conturbadas. E também, gente, o filho caçula, né, que mora nos Estados Unidos. Será que vai rolar uma visita lá depois de tudo que ele falou? Vem que eu vou te contar. Eu sou Edu Coutinho, eu espero que você se inscreva e também curta. É importantíssimo, gente. Comente aí, o engajamento fica bom. Para melhorar, compartilhe, ative as notificações e olha, hypa esse vídeo, tá bom? E claro, seja membro da minha corte. Muito obrigado às minhas duquesas, estou vendo lá, tem vídeo novo essa semana, figurinhas novas, combinado? E vamos fazer o nosso grupo para conversar por lá, tá? Só tô esperando aí o sinal de vocês, WhatsApp, Telegram. Bem, vamos então, obrigado, beijos! A viagem para os Estados Unidos marca aí mais uma viagem internacional do rei Charles para um país, uma logística, porque Estados Unidos, Reino Unido, existe uma distância. E aí, gente, o que era já uma preocupação, porque o rei Charles tem muitas preocupações, vamos dizer, excentricidades, até tampa de privada ele leva. Quem sabe eu faço um vídeo falando sobre das excentricidades do rei Charles, aí eu coloco lá no clube de membros. Que tal? Lá na minha corte, comente aí. E aí, gente, tem a ideia da saúde do rei Charles III por conta da sua última aparição em um vídeo que ele faz uma mensagem mencionando a mãe, né, a Rainha Elizabeth II. Na última semana foi ali o marco centenário dela. Então ele apareceu e muitos dentro das redes sociais falando, que eu acho, né, sempre um comentário tóxico dentro dessas redes, mas este foi o momento aí que estão dizendo sobre a aparência dele de cansado, que ele envelheceu mais. O rei Charles já tem 77 anos, né? Mas mesmo assim ele tinha um vigor, né? Esse espírito, a gente via ele andando mais e as pessoas começaram a tuitar, a escrever no Instagram, no motivo onde ele fala com carinho para com a mãe, né, o reinado mais longevo entre os monarcas britânicos. Essa preocupação é muito latente porque não existe nenhuma outra informação. Lembrando que o rei Charles, no último ano, no final do ano, ele participou de uma campanha dizendo sobre exame, mais exame o quanto antes, e ele falando que ele foi salvo por conta deste diagnóstico mais cedo, né? Então, o rei falou também da diminuição do tratamento para este ano, mas a gente não tem nenhuma informação oficial do palácio. Então, eu volto a repetir, e existem muitas notícias sobre a saúde do rei Charles, de um declínio maior, que tudo lá em volta do rei Charles é de pessimismo, existem ensaios para a coroação do príncipe William. Mas é o que eu digo novamente, suposição, especulação. E essa viagem, de certa forma, existem várias preocupações, porque o rei Charles vem diminuindo bastante seus compromissos. E toda vez que ele aparece, eu acredito que leva, né, ou traz muita preocupação. Tem boatos que o príncipe William estava ali chateado com a rainha Camilão, porque o rei Charles está fazendo mais, saindo mais, e ele queria mais repouso, deixando ou afetando até mesmo a saúde do rei Charles. E aí o príncipe William está exigindo que ele... Calma aí, pai! Mas a situação do rei Charles inspira muitos cuidados, e é uma viagem que tem a logística, avião, passa, tem almoço, tem recepção, e vai estar com quem? Com Trump, né? Que Trump é uma pessoa sem filtro, ele pode falar de qualquer assunto, a relação diplomática entre os países, politicamente, não é das melhores, porque existe também a economia, a União Europeia, que também é diferente
da economia do Reino Unido. Existe também até assuntos de Ilha Malvina, que o Trump disse que iria ajudar os argentinos. Então, gente, pode acontecer de tudo e existe vamos dizer, um momento bem delicado para o rei Charles poder dobrar aí o presidente dos Estados Unidos, que foi recebido pelo então rei Charles e Camila com William e Kate em Windsor, no jantar de Estado, que foi bastante reverberado, teve protestos, então é uma retribuição. Além da saúde do rei Charles, existe uma preocupação quanto à segurança do rei e da rainha. Tudo isso porque no último final de semana houve uma tentativa de atentado contra Trump. Um jantar estava acontecendo na Casa Branca e ali um atirador apareceu e movimentou, levando Trump a ir para lugares mais concentrados na Casa Branca para defesa. Então essa viagem está cercada também com muita atenção e alerta pública. Muitos dizem, especialistas contam que se fosse na época da Rainha Elizabeth II, com toda certeza essa viagem seria adiada, mas o rei Charles manteve sua agenda e por isso tudo está sendo visto, segurança, mas muita. Então tudo está sendo inspecionado com muito mais rigor, já que o rei é um chefe de Estado e assim nós temos um forte esquema de segurança para essa recepção e para os dias que o rei Charles vai passar ali nos Estados Unidos com a rainha Camila junto ao Trump e a primeira dama. O Trump gosta muito de família real, da realeza, gostava muito da rainha Elizabeth II. Quando ele vai, ele gosta ali de passar, quebrar protocolos, porque ele é o próprio rei, né? Ele acredita. Então, os americanos em si gostam deste universo de títulos, nobreza, jornais, páginas que cobrem, né, notícias. Tem lá o espaço dedicado à realeza britânica. Temos lá o príncipe, né, e a duquesa, a diva, com sua corte, a corte de Montecito, que eles criaram aí um reinado paralelo, tá? Então a gente já tem aí pontos que vêm sendo bastante debatido dentro dos jornais, tá? Então vai ser uma tour real e existe aí toda essa expectativa, tá bom? Bem, além disso, nós também estamos no momento onde a família real está enfrentando duras críticas, uma baixa adesão ou uma popularidade, né? Se antes eles tinham 80%, 85% lá nos anos 80, 90, pós-morte de Diana, dá uma balançada, depois eles voltam e aí eles estão no declínio após morte da Rainha Elizabeth II, beirando a quase 55% aí de popularidade. Os jovens não aderiram à monarquia, não é sinal de que vai cair. Aí um dia eu explico para vocês também esse vídeo sobre uma queda ou vamos ter o fim da monarquia, mas existe um retrato da sociedade que não condiz mais com a monarquia e então nós temos uma monarquia aí respirando por aparelhos no momento onde temos rompimentos, brigas, escândalos, polêmicas. Porque quando a gente tem tudo isso, nós observamos que aquela fantasia, mágica, curiosidade fica tão exposta que a gente vê realidade. Essas pessoas são piores que nós, né? No caso, eles, né? Que contribuem lá, que são contribuintes. Então, passa essa magia e fica o quê? Nada. Então, a monarquia vira um objeto obsoleto. Fora a modernidade, fora as tradições que são incondizentes no momento. Então, existe um forte trabalho. E o momento com os Estados Unidos fica ainda mais tenso. Por quê? Logo a gente lembra Andrew, ex-príncipe, que ia muito para Nova York, Manhattan,
para uma mansão lá de um magnata, lembram? De Epstein. E lá existem familiares das vítimas deste caso, que querem se encontrar com quem? Com o rei e com a rainha, mas eles estão fugindo. Teve até o momento que, olha, pode acontecer, mas não vai acontecer. Acredito que vai ter muitos protestos, vai ter muitas lembranças sobre isso. Existe uma pressão, porque o Trump também tem envolvimento com documentos que contam a história, mesmo, né, toda hora vindo um ou outro falando que não tem, mas é um caso que até hoje reverbera. A gente estava falando até dias atrás, vamos falar novamente, porque tem desdobramentos para as princesas, né, as filhas de Andrew, a Eugenie e a também Beatriz. Então existe também a sombra, o fantasma de Epstein, tudo numa viagem só. E aí você pensa, o rei vai tirar de letra? Existe um casal também, né, por lá, que eu falei de Montecito. O Harry e Meghan, que estiveram em uma tour pseudo-tour real na Austrália, foram na Jordânia, e o Harry acabou de vir indo para Kiev, Ucrânia, fez alguns discursos, disparou ali indiretas para Trump, disse que a guerra deveria terminar, que os Estados Unidos tinham poder de fazer isso, de finalizar. Ele ali usou a política ou a diplomacia, ele quer rivalizar de qualquer jeito, se meter nos assuntos ou mostrar a imagem humanitária. Ele estava ali numa reunião, né, global de segurança de veteranos, então ele foi lá e falou, disse, e o Trump mandou ver. Eu falei no vídeo aqui, disse que ele não tem que se meter, ele não fala pelo Reino Unido, ele, no caso, Trump, fala mais pelo Reino Unido do que o próprio Harry. Confusão, uma treta, aonde a gente vê uma disputa de ego, de quebra entre Trump que já não gosta muito da Meghan, que também mandou lembranças para Meghan, também fala do Harry, que quase já tirou ele de lá. Pode ser que ele fale do Harry pro rei Charles. Teve gente que falou que o Trump queria se intrometer para fazer amizade ou a reaproximação entre William, entre Charles e Harry, terminar de vez essa briga, o Trump, né? Mas acho bem difícil qualquer pessoa, até o Papa, fazer essa união novamente dos irmãos, porque as coisas estão caminhando cada vez mais para dificuldades de um relacionamento entre William e Harry. Harry também disse nessa viagem que ele continua e será sempre membro da família real, como eu já disse, filho do rei Charles, da princesa Diana, irmão do príncipe William e, claro, neto da rainha Elizabeth II, mas membro efetivo, membro trabalhador, não desde 2020. Isso fica bem mais claro e contraditório, como eu falei no vídeo. Assistam lá para vocês ficarem por dentro deste universo, dos babados reais que Harry vem causando. Então existe esse momento também dessas falas, onde o rei Charles, que muita gente acredita que está com saudade, quer ver os netos, tem muito tempo que ele não vê os netos, segundo fontes por videochamada, ou até mesmo às vezes Harry e Meghan barram neste momento. E pode ser que, será que vai encontrar com Harry? Será que vai encontrar com os netos, com Meghan? Tudo leva a crer que não. Não existe nada na agenda do rei e da rainha. Só que a gente tem que colocar os imprevistos ou o coração de um escorpiano. Porque nós, escorpianos, parecemos ser os, né, capetinhas, mas temos um coração bom, gente. Pior que nós temos um coração enorme. Aham, sei. Pode ser que o rei Charles decida, eu vou lá, dar um oi pra galera, conhecer a mansão do meu filho. Corre o risco dele pedir dinheiro, né, pro papai, no caso o Harry. Porque tudo isso é mais particular e não entraria na agenda do rei, né, protocolos. Então pode tudo acontecer, mas eu duvido muito que o rei Charles vá até Montecito. Os conselheiros devem ter falado, não vai não, já tá tão complicado, você já vai encontrar o Trump, você já vai ter tanta coisa, já tem a saúde, então evita, respira. Agora, se o Harry e a Meghan vão tentar, aí é outros 500, e aí a gente vai falando aqui também. Vale lembrar que a última visita real foi da rainha Elizabeth II também, lá nos Estados Unidos, tinha bastante tempo. Existe um projeto que eu já falei aqui, a Copa do Mundo está chegando, que o projeto para que o príncipe de Gales, o William,
acompanha a seleção e também a princesa de Gales, porque o Trump elogia o William, elogia Kate, faz o brinde pela saúde dela, chama ela de linda, chama o William de lindo também, porque ele se encontra lá na reabertura de Notre Dame. Então existe aí, gente, um xadrez diplomático, podendo ainda em junho termos este encontro de William, Kate e pensar que a família real vai aparecer mais nos Estados Unidos, campo universo da corte paralela de Harry e de Meghan. Então é uma viagem aí muito, mas muito observada, que vai ser aí bem falada, uma verdadeira tour real, com o rei e a Camila, com todos os dramas que eu falei aqui para vocês. Bem, o que você espera dessa viagem? Será que vai ter alguma saia justa? Vamos ver. Será que o papai vai contar com o filho rebelde? Comente aqui, tá bom? Hashtag visita. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho com 2 T's. Te espero lá. Fui.